Tá, glória. Amém. Depois de uma oração dessa, se não viu uma palavra boa, qual é a sua expectativa em Cristo Jesus aqui essa noite? Você tem expectativa de algo que Deus quer falar conosco, com a igreja do Cordeiro de Deus? Eu sinto algo que o Espírito Santo, ele quer bradar no nosso meio. Eu sinto algo que o Espírito Santo está chamando a igreja dele esta noite. Eu sinto que o Senhor, ele quer ministrar ao coração da igreja dele esta noite. Levante a mão aqui, quem não é cristão? Deixa eu ver. Todo mundo aqui é cristão? Todo mundo aqui é cristão? Então tome seu assento. Enquanto a igreja está se assentando, eu vou pedir que as crianças elas saiam bem rapidinho. Colocar pastuta e teria capa castelepetecai. Deus ta castu petecabalasturia. Terecos te capastu que petecapacastai. Dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Está vivo ainda? Você sabe qual é o tempo que nós estamos vivendo? Você discerniu o tempo qual você está vivendo na Terra? Melhor dizendo, você já discerniu o que Deus te chamou para fazer na Terra? Você já tem a plena convicção de quem você é? Você tem a plena convicção do poder majestoso, glorioso? O poder que tem capacidade de ressuscitar um morto. Você tem noção quem é o seu pai, quem te fez? Você tem noção da natureza a qual você carrega? Você tem noção o que está preparado para aqueles que hão de herdar a salvação eterna? Você tem noção da posição de responsabilidade e de autoridade que foi concedida à sua vida? Você tem noção quanto o diabo tenta te tirar dessa posição de autoridade de quem você é? Você tem noção que dia após dia o diabo está bombardeando a sua mente para que trave o seu avanço, porque o seu avanço é o avanço do reino, o seu avanço é o estabelecimento da verdade do reino dos céus contra as mentiras de Satanás. Você tem noção quem você é? Você tem noção que o seu avanço é prejuízo para as trevas? Você tem noção que os principados, eles lutam para te tirar da sua posição, da qual foi determinada mesmo antes da criação e da fundação deste mundo? Você tem noção do sangue a qual você carrega? Você tem noção do espírito que está dentro do seu espírito? Você tem noção o significado de igreja? Você tem noção o que nós estamos fazendo aqui hoje? Quem está se movendo aqui hoje? Quem está conosco aqui hoje? Quem é enviado para servir os santos, os herdeiros do Altíssimo? Sabe, está no tempo da igreja transitar em maturidade, em conhecimento revelado de quem nós somos, para nós não tropeçarmos nas próprias emoções bombardeadas pelas mentiras de Satanás. Cristo não chamou a igreja para se posicionar em posição de coitadinhos. Cristo convocou homens e mulheres de Deus. Cristo convocou homens e mulheres para desenvolver uma maturidade da realidade de quem Ele é em nós, que é a esperança da glória. Só uma esperança em meio a tudo a que nós estamos vendo. A manifestação da glória bendita de Deus. E essa glória vai ser manifestada pelas nossas vidas. Você tem noção o que é o seu corpo? A palavra vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas até onde a sua consciência já chegou? Para essa verdade se tornar uma realidade tão profunda dentro de você, ao ponto de você parar de andar como um pobre coitado. Sempre o diabo está querendo nos colocar numa posição de pobres coitados, de ofendidos, de deprimidos.
de fracassados. O diabo sempre está passando com a borracha dele, apagando as heranças e as promessas a qual foi destinada. Só podemos viver na miséria quando não sabemos a herança a qual nós temos. Isso não tem nada a ver com dinheiro em espécie. Isso tem a ver com a posição a qual nós estamos, a qual circunstâncias não têm a capacidade e possibilidade nenhuma de nos remover dessa posição. Paulo aprendeu a viver em todas as circunstâncias, porque Paulo ele tinha uma posição independente das circunstâncias. A sua posição não depende das circunstâncias externas. Cristo não te tira e não te coloca dependendo das condições externas. Quando vem contra as nossas vidas, Ele não fica brincando de tirar e colocar você da sua posição. Tem uma posição a qual Ele nos estabeleceu, e essa posição é estar sentado juntamente com Ele nos lugares celestiais. Lugar de autoridade, lugar de governo. Nós temos que batalhar pela nossa posição. A igreja tem que parar de andar em posição, sempre dando um cabisbaixo. Anda com o espírito alegre, com o espírito. A Bíblia nos chama para nós termos o espírito fervoroso. O espírito fervoroso, um espírito que glorifica. O espírito de força e de poder, o espírito apoderado. O espírito para ser transmissor da glória de Deus. O que você pode esperar hoje neste lugar? O que você pode esperar do que foi determinado neste lugar para a sua vida? Nós somos o que nós pensamos. Nós somos o que nós pensamos. Se nós pensamos conforme a Sagrada Escritura, nós vamos andar, viver, transpirar, respirar, permanecer conforme a palavra diz de quem nós somos. Não podemos perecer por falta de conhecimento. Satanás sempre ele vem com essas perguntas que geram dúvida. Se de fato você é filho de Deus, sempre circunstâncias estão aparecendo na nossa vida, para que de uma forma de imaginação, de pensamento, vem sempre este questionamento. Se você é de fato filho de Deus, nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O espírito desta era, ele quer remover a sua identidade de filho. Um dos maiores planos de Satanás é nos colocar numa posição de bastardos. De pobres coitados. Ei, não caia no engano de pobre coitado. Não viva a sua vida conduzida sempre se colocando numa posição de pobre coitado. As circunstâncias difíceis dessa vida não justificam essa posição. A palavra ela nos garante algo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não pode deixar suas emoções remover a força qual está sendo injetada do Espírito Santo no seu espírito. O pastor Marcos falou algo aqui, escute só. Nós estamos em uma batalha, nós vivemos em uma batalha.
Você não está vendo, mas nós estamos numa batalha. O Senhor, certa vez Ele me mostrou algo. Eu estava numa rua aqui próximo. E de uma forma criativa Ele me mostrou para eu entender algo que nós já sabemos. Eu via carros se cruzando. Muitos carros, caminhões, ônibus. Tanto veículos grandes como veículos pequenos, eles se cruzavam no meio da rua. Eu estava na beira da calçada, eu esticava a mão e ficava balançando a mão. E aqueles carros, eles passavam. E eles passavam entre as minhas mãos. Aquilo era para eu entender que eram seres espirituais. Que não era coisas, não era um carro material, físico. Não era algo real, era espiritual. Uma visão muito simples, mas muito realista que nós esquecemos. E nós nos permitimos entrar em certas batalhas e ficar fadigados nela, sem usar os recursos a qual é nos dado dentro das batalhas. Aqueles carros eram anjos e demônios que se cruzavam, que era para uma compreensão da guerra constante que há entre anjos e demônios pelas nossas vidas. Isso se a nossa consciência não for amadurecida na revelação da qual foi proposta para os filhos de Deus, nós sempre vamos ficar despojados daquilo que foi nos dado. Porque a nossa consciência não tem a capacidade de nos advertir do que nós temos e de quem nós somos. Você pode dar um glória? Você pode dar um aleluia? Nós estamos vivendo outubro no... Achei que ia falar... Eu pensei que alguém ia falar outubro rosa. Eu pensei. Quase. Isso é um sinal que nós estamos conectados em espírito. Nós somos ligados em espírito. A vida no espírito é algo espetacular, algo incrível. Porque a vida no espírito nos dá a capacidade do discernimento dessas verdades espirituais. A vida no espírito ela é incrível, que ela nos leva a disciplinas, a qual é totalmente esmagadora para a nossa carne. Mas quando nos sujeitamos a essa disciplina, nós sempre estamos sendo apoderados das verdades contidas nessa vida espiritual, porque Ele é Espírito, Ele é Pai dos Espíritos, Ele dá coisas espirituais para quem é espiritual. E sempre nós andamos conforme essas verdades. Não conforme verdades estabelecidas por cultura, tradições. Mas são verdades eternas. Verdades que vêm do Pai dos Espíritos. E está sendo incrível. Quem está orando em línguas? Quem já teve experiências boas? Quem já percebeu que parece que seu espírito está um pouco mais forte, está mais ágil, mais hábil? Sua percepção, ela está mais... É isso aí. Essas são as práticas que nós tiramos um mês para trazer um alerta, que na verdade não era uma prática de um mês. Não seriam práticas de um mês. Seriam práticas da nossa vida. Mas nós estamos aprendendo a viver e andar no Espírito. A corresponder ao que o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito. O espírito do homem, apoderado pelo poder do Espírito Santo, tem a capacidade de te remover de qualquer ambiente mais obscuro a qual você pode estar passando. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Como você pode passar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum? Da onde você vai tirar as suas forças para aquilo? Uma vez que seu estado físico está num estado tão debilitado. Fala assim, é o meu espírito.
é o meu espírito. Agora, eu quero fazer uma pergunta à igreja. O que evidencia que você nasceu de novo? Qual a garantia dentro de você que você nasceu de novo? Oi? Espírito Santo. Quem mais? Eu escutei muito nas igrejas onde eu passei, na igreja onde eu passei, não só lá, mas no período que eu estava lá, que uma das evidências do nascer de novo tinha muito a ver com falar em línguas. Qual é a maior evidência que você acha que pode concretizar o seu novo nascimento? Você está pensando? Enquanto você pensa, abra sua Bíblia em Gálatas 6. Gálatas 5, na verdade. Olha só. Essa mensagem não é a primeira vez que eu vou falar sobre ela. Essa mensagem ela é sempre um grande desafio, porque essa mensagem ela nunca é recebida da forma qual ela deveria ser recebida, com tamanha relevância que ela merece. Tem uma escritora, pastora, chamada Joyce Meyer. Quem conhece? Essa mulher ela vendeu centenas de exemplares dos seus livros escritos. Um dos mais famosos é aquele Batalha na Mente, né? Batalha na Mente. Essa mulher ela falou que ela escreveu um livro com um tema, qual eu já vou falar para vocês. Esse livro foi o livro, por conta do tema, foi o livro menos vendido de todos os livros dela. Por toda a relevância que aquela mulher tem. Este livro que ela escreveu foi o livro menos vendido de todos os livros dela. Agora me pergunta qual era o nome do livro. Oi? A Revolução do Amor. Essa mulher escreveu, a mulher que teve um dos livros mais vendidos, foi a mesma que escreveu o livro A Revolução do Amor. E foi um dos livros menos vendidos. E toda vez que eu prego sobre o amor, é a mensagem menos recebida. E eu me pergunto, por que eu continuo pregando se é a mensagem menos recebida? E por que ela é menos recebida? Por que falar sobre o amor é tão difícil a aceitação? É tão difícil se prostrar com o seu coração para receber essa semente? Quais são os desafios a qual nós temos uma vez que nós ouvimos a mensagem sobre o amor? Talvez seja por aquilo que é proposto para viver esse amor. Talvez esse seja o maior desafio de todo cristão. Eu acho que os demais desafios, vencer o pecado, vencer a ira, vencer o egoísmo, vencer o ego, a temperança, muito aforada, tudo isso se resume pela dificuldade de aceitação da mensagem do amor. Eu não estou falando de amor melancólico. Eu não estou falando do tipo de mensagem que no final dela você vai ficar abraçando o seu irmão e vai ficar chorando com ele, pedindo perdão. Eu não estou falando desse tipo de amor. Eu estou falando do amor, que é a única coisa da qual nós vivemos hoje. E é a única coisa que vai permanecer até a eternidade. Não tem nada mais de excelente do que o amor. Não tem um caminho mais excelente do que o amor. Não tem um dom melhor do que o amor.
Não tem nenhuma manifestação maior e mais gloriosa do que o amor. Me pergunta por quê? Porque o amor é o próprio Deus. Rejeitar a mensagem do amor é rejeitar o próprio Deus. Rejeitar as condições do amor ágape é rejeitar aquilo que ele propôs para nós vivermos, para nós nos comportarmos, agirmos, falarmos, pensarmos. É decidir viver pelaquilo que nós achamos que devemos viver pela razão própria. E rejeitar toda a instrução divina. E se tem um princípio mais importante de andar no Espírito, esse princípio é andar em amor. Você achou Gálatas? Vamos ler? Gálatas capítulo 5, versículo 25. Meu irmão, eu não sei como você vai receber essa mensagem, mas eu sei de uma coisa. Eu sei de uma coisa. Que o que eu quero é uma abertura tão extravagante no meu coração, na minha alma, na minha imaginação, nos meus pensamentos, no meu espírito. Uma abertura para que a dimensão do amor do Eterno recaia sobre mim. Toda vez que eu falo sobre amor, que eu leio sobre amor, a minha alma ela fica muito sensível a isso. O quebrantamento ele vem de uma forma mais operante. O quebrantamento ele vem abrindo caminhos para que aquilo que está dentro se aflore, porque já está dentro de cada um de nós que estamos aqui. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque já está dentro de nós. Eu não sei se é ruim, porque eu vi um filósofo falando que esse tipo de amor, ele é um amor que qualquer um, que é um amor altruísta, é o que qualquer um tem a capacidade de desenvolver. Como? Basta essa pessoa ter boas práticas, ser voluntária em ajudar o próximo. Basta essa pessoa decidir se disponibilizar mais, em colaborar mais com as pessoas. Sabe, a pessoa vai ali, ela ajuda numa instituição de caridade, ela vai ali, colabora no orfanato, ela vai ali, doa uma cesta básica, ela vai ali dar algumas ajudas. Os grandes filósofos falam que isto é mais do que o suficiente para desenvolver o amor altruísta em qualquer pessoa. Eles comprovam isso. E não é que é verdade? Em parte. Tem tanto espírita fazendo obras lindas. Tem tantas pessoas que não entregaram a vida para Jesus Cristo. E são pessoas do coração tão maravilhoso. Pessoas que estão sempre ajudando. Pessoas que estão sempre buscando a paz um para com os outros. Mesmo que não conheça a verdade. Mas a consciência dela leva ela a buscar viver de uma forma digna. São pessoas corretas, pessoas que buscam a cuidar do próximo, a zelar do próximo. Mas só que eles não têm esse amor derramado no coração deles. Os únicos na face da terra que têm disso somos nós. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado através do Espírito Santo em nossos corações. Por isso que ele fala que nós somos, a Bíblia fala o seguinte, que não há condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que nós somos justificados. Satanás não tem mais poder para nos condenar, uma vez que nós somos sujeitos à verdade.
Mas uma coisa a palavra nos fala, que nós continuamos sendo devedores do amor. Porque se aqueles que não têm a fonte original dentro do seu ser, têm a capacidade de desenvolver esse tipo de amor, ainda que não seja o amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13, porque a palavra diz: ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada valerá. Então, ainda que essas pessoas busquem viver em amor, enquanto elas não se arrependem e não recebem a fonte santa que vem do alto, nunca vai valer de nada isso. Mas ainda assim elas têm a capacidade de desenvolver uma condição de mais amor pelo próximo. Agora imagine nós, que temos a fonte que jorra de dentro do nosso espírito. Meu irmão, por que essa fonte que jorra de dentro do espírito parece que às vezes está obstruído o caminho dessa fonte chegar até onde deveria chegar? Porque talvez você fala assim: bicho, você está falando desse amor, mas parece que não senti dele, mas está dentro de cada um de nós. Fala assim: eu tenho que remover os obstáculos que obstruem o caminho do transbordar do amor que está no meu espírito. Nós vamos falar desses obstáculos até o final. Oh, aleluia. Cadê a moça do teclado? Kelebedekos telepete kabadasturi kabadakai. Teleiosturi kodorobodoshi derebede kabadastule pete kabadastule bedekai. Cante comigo. Que ele cresça. E todo seu amor. Vai, pede pro Senhor te constranger com o amor dele esta noite. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. E todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua. Vai, declara essa palavra. Declare isso. Eu me constranjo. Oh, rebadacaias tulibidicodebedecabadaias toleia cabadaias turicai. Todo seu amor, ele eu infinita humildade, servo de todos os irmãos. Versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Fala assim: uma vida plena no Espírito, andar, viver pelo Espírito. Versículo de número 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam. Sirvam uns aos outros mediante o... Não use a liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam. Nós saímos de uma posição de escravidão do pecado. Nós somos livres. Nós não somos mais escravos do pecado e nem do diabo.
Agora Ele nos coloca numa posição de liberdade. Liberdade o quê? De escolha, de comportamentos, de decisão. Uma vez que nós éramos escravos do pecado, independentemente se nós queremos fazer coisas boas ou não, o nosso destino seria o mesmo, inferno.